Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo. Deixa o seu like para você não correr o risco de esquecer aí no final. Se por acaso você assiste os vídeos aqui do canal, mas ainda não é inscrito, tem um jeito muito fácil. Aqui embaixo tem um botão escrito inscrever-se, é só você clicar nele e automaticamente você já vai estar inscrito aqui no canal e isso faz com que você não perca nenhum vídeo que sai aqui. Para te ajudar também a saber todas as vezes que saírem vídeo aqui embaixo tem um sininho, que é o sininho de notificação. Isso ajuda com que o YouTube, todas as vezes que saírem vídeo aqui, ele te notifica aí que saiu o vídeo. Então também é uma forma muito prática e muito rápida de você assistir todos os vídeos que saírem aqui no canal. Já peço que se esse vídeo falar com você, compartilhe com o máximo de pessoas que você conhece, que você conseguir, conto com você pra isso. E bora pro nosso vídeo de hoje. Bom, quero falar algo com vocês. É um vídeo que, assim, eu não elaborei tanto. É algo que eu já tava pensando, é um tema que já estava no meu coração, na minha mente, eu já estava pensando bastante sobre isso. E o tema desse vídeo hoje é Lembre-se de Jesus. E sabe, eu estava pensando sobre isso, eu estava me lembrando de Jesus, e aí você pode pensar, claro, Lorena, eu me lembro de Jesus em vários momentos do meu dia, em várias situações da minha vida. Eu me lembro de Jesus. O que eu quero trazer para você hoje, que é o que eu estava pensando, o que eu estava trazendo para minha própria vida, é que existem muitas situações que a gente passa por aquelas situações, tem situações que a gente precisa passar, tem momentos difíceis, tem momentos conturbados, né, na nossa mente, tem momentos que a gente sente muito medo, tem momentos que a gente realmente fica desencorajado, desanimado, triste. Não sei se é o seu caso, não sei se você se encontra hoje em algum desses sentimentos, né, na sua mente, no seu coração, na sua vida. E veio a seguinte frase na cabeça, sabe? Lembre-se de Jesus. Existem situações que às vezes a gente toma decisões, a gente age, a gente fala, a gente vive e naquela situação, naquele momento específico, a gente não se lembra de Jesus. É que se você se lembrar de Jesus naquela situação, você não vai passar por aquela situação talvez complicada, talvez difícil, talvez triste. Mas quando você lembra de Jesus, quando você traz a memória, muitas vezes até olha para aquela situação que você está enfrentando e pensa, poxa, sabe, isso aqui é tão insignificante. Esse momento aqui, ele vai passar. Não sei se vocês já perceberam isso, mas existiu muitos momentos da minha vida em que eu estava nervosa, que eu estava irada com alguém, ou que eu estava nervosa com alguma situação, ou com medo, ou triste. E simplesmente eu escutei uma canção, falava ali de Jesus, ou eu simplesmente estava lendo um livro em que eu fui confrontada e que eu fui, assim, corrigida mesmo até por Deus. E eu me lembrei de Jesus e a minha situação, a minha mentalidade diante daquela situação, ela mudou. Como eu disse, às vezes a situação ela não muda, mas você muda frente à situação. As suas emoções, os seus pensamentos, a sua forma de se portar, ela muda em relação àquela situação, em relação àquela pessoa, porque você se lembrou de Jesus. Às vezes você tá irado, você se lembra de Jesus e aquela situação, ela muda. Com medo em uma determinada situação. E aí você se lembra de Jesus, simplesmente se lembra. Você simplesmente sai dessa bolha que em muitos momentos a gente vive na nossa vida. A gente às vezes olha pra nossa vida e a gente tá vivendo numa bolha, sabe? Só assim, eu sei que Jesus fez por mim, eu sei que Jesus morreu na cruz, eu sei que Jesus fala comigo, eu sei que eu posso me achegar até Jesus e posso orar sobre essa situação. Mas quando na prática nós precisamos fazer isso, nós precisamos exercer a nossa fé, nós esquecemos de Jesus, nós esquecemos o sacrifício dele, nós esquecemos até o que a palavra diz sobre aquela situação. Às vezes você tá assim tão desanimado, tão desencorajado, tão medroso com aquela situação, sabe? Tão pensativo realmente. E aí quando você se lembra de Jesus, algo muda na sua vida, algo muda na sua mente, algo muda até mesmo nessa situação. Sabe o que eu penso, o que eu vejo assim, falando até sobre a minha própria vida? É que às vezes a gente não entende que Jesus, ele entende aquilo que a gente tá sentindo, aquilo que a gente tá passando. A gente acha que Jesus não passou por muitas coisas e que, sabe, eu não vou falar isso aqui com Jesus porque ele não vai me entender. Por mais que você não pense isso conscientemente, talvez conscientemente você olhe e fale, Jesus, ele entende tudo, Jesus, ele sabe de tudo, mas na prática você não age dessa forma. Na prática você prefere contar para tudo e para todos, menos para Jesus. Você acha que qualquer pessoa vai entender, menos Jesus. Lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, olha o que vai dizer. E eu me lembrei assim desse versículo. Realmente, presta atenção no que ele vai dizer para mim e para você. Hebreus 4, a partir do versículo 14, olha o que vai dizer.
sabendo que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Olha o que o versículo 15 vai dizer. Porque não temos um sumo sacerdote, ou seja, Jesus, que não possa ser tocado com o sentimento de nossas fraquezas. Porém, um que em todos os pontos foi tentado. Aí você pensa assim, Jesus foi tentado? Às vezes uma coisa que você é tentado, sim, ele foi tentado. Por isso que ele sabe essa situação que você está passando, assim como nós, porém sem pecado. Então Jesus, ele tentado, ele passou por situações muito semelhantes ao que a gente passa. Por tristezas, por alegrias, por sentimentos de medo, de aflição, de angústia, de rejeição, mas ele não pecou. Você e eu podemos nos lembrar de Jesus em qualquer situação que a gente estiver. Por mais que seja uma situação que para as pessoas seja muito boba, seja muito incômodo até você falar sobre isso e que as pessoas de fato não entendam, você pode entender e você pode se lembrar de Jesus e dizer: Jesus, eu tô aqui nessa situação e eu tô com medo. Jesus, eu tô aqui nessa situação e eu tô irada com essa pessoa, eu tô com raiva. Eu tô com esse sentimento aqui. Jesus, eu tô angustiada. Jesus, eu tô triste. Jesus, eu não sei o que fazer. Você pode falar isso. Você pode ter a convicção e a certeza de que Jesus está ouvindo e que ele entende o que você está sentindo. Ele entende os seus sentimentos, as suas frustrações e as suas emoções. Existem muitos casos em que ele vai nos alertar e que ele vai nos corrigir também. Ele vai usar um livro, ele vai usar um vídeo, ele vai usar uma música. É a própria Bíblia realmente para nos trazer para mais perto e para nos alertar sobre talvez aquele pecado, talvez aquele sentimento que tem ocupado o nosso coração. Se sinta muito amado quando você for corrigido por Deus, porque se Deus está nos corrigindo é porque nós somos filhos, é porque realmente ele é um pai que corrige, como a Bíblia diz. Então quando ele estiver te corrigindo sobre algum sentimento, sobre alguma situação que tem tomado conta de você, se sinta muito amado. Todas as vezes que você achar que é difícil perdoar alguém, todas as vezes que você achar que aquela situação é impossível, que aquela situação tá muito difícil para você, que aquele sentimento, aquela frustração, que aquela emoção tá muito pesada para você, lembre-se de Jesus. Sabe, existiu situações que eu tava tão preocupada, tava tão focada naquela situação e aquela situação tava me tirando do sério. O que me veio à mente é: lembre-se de Jesus. Lembre-se que ele te dá a capacidade, que ele já te deu perdão, que ele já te deu a cura, que ele já te deu estratégias para sair dessa situação. Lembre-se de Jesus e pense que essa situação às vezes é tão insignificante para você ficar tão preocupado, tão ansioso por isso. Pense também que a nossa vida é só o aqui, só o agora, sabe? Pense na eternidade. Pense que realmente as coisas aqui elas vão passar, situações ruins também, boas, elas vão passar. Principalmente se lembre nessas situações ruins também, que às vezes parece que tá durando uma eternidade, que parece que a gente nunca vai conseguir sair daquilo, sabe? Lembre-se de Jesus até mesmo nesses momentos. Quando você estiver irado, quando você estiver com medo, quando você não estiver conseguindo perdoar alguém, lembre-se do que a Bíblia diz. Então lembre-se de Jesus, lembre das suas palavras e pergunte a Jesus: Jesus, o que você espera de mim nessa situação? E a Bíblia, ela já fala muitas coisas pra gente ali do que Deus espera de nós, sobre todas as situações. Às vezes a gente gasta toda a nossa força, toda a nossa energia em situações tão momentâneas, sabe? Em situações que realmente vêm e vão. Tem situações que passam, assim, sentimentos que passam e que a gente fica ali preso em muitos casos, preso em dias, semanas, meses, na mesma situação, mesmo pensamento, na mesma forma de agir, as mesmas ansiedades. Então, todas as vezes que você se sentir assim, lembre-se de Jesus, porque com frequência, infelizmente, a gente se esquece dele. Quando a gente acha que a gente pode controlar muitas coisas, a gente acaba se esquecendo e acaba não pedindo a orientação e a ajuda dele em toda e qualquer situação, sabe? Então não deixe com que esse sentimento, com que essa frustração, até com que as suas emoções elas te dominem, até com alguma situação específica da sua vida, sabe? Realmente se recorde, se lembre de Jesus, se lembre daquilo que ele já fez por você, daquilo que ele tem feito por você, daquilo que ele tem falado com você, porque eu tenho certeza que Jesus ele tem falado nas mínimas coisas com você, nos mínimos detalhes, porque ele é um Deus de detalhes e ele fala com a gente em todo momento, seja numa situação muito pequena até numa situação maior. Então sempre se lembre de Jesus
em qualquer momento da sua vida, seja nos momentos difíceis, seja naqueles relacionamentos mais difíceis, seja naquelas atitudes, posicionamento que você precisa ter, sempre se lembre de Jesus. Nos momentos bons também se lembre de Jesus. Então sempre se lembre de Jesus em todo e qualquer momento da sua vida. A Bíblia até fala, né? Lembre-se do Senhor em tudo que você fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Então lembre-se do Senhor, lembre-se de Jesus em todo e qualquer momento da sua vida. Sempre te mostrará o que fazer, Ele sempre te mostrará, às vezes, que não vale a pena você ficar ressentido com aquela situação, não vale a pena você ficar preso naquilo, sabe? Porque Ele sempre nos mostra a maneira certa de viver. E é isso, eu espero que vocês tenham sido alcançados, tenham sido abençoados por esse vídeo. Se você foi abençoado, seu comentário aqui embaixo, tá bom? Compartilhe com o máximo de pessoas que você conhece, que você conseguir. E eu te espero num próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!